Salve galera do bem, tudo bom com vocês? Nós teríamos que ser muito ignorantes mesmo se pensarmos que somos superiores às pessoas que viviam aqui há séculos atrás, com suas cabanas de barro e uma medicina atrasada. Não podemos esquecer de dar o devido crédito a eles. Afinal, eles deixaram para trás estruturas e artefatos que deixam até os cientistas mais inteligentes do tempo moderno sem uma explicação. E são estas coisas misteriosas que a ciência não consegue explicar que veremos hoje. Mas antes de começarmos, como de costume, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, não saia sem antes nos deixar o seu like. O Templo do Sol. O Templo do Sol em Konark, na Índia, é bem conhecido em Odisha, um estado oriental da Índia. Este templo foi referido por marinheiros europeus como um local de magia negra. Construído no século XIII, o templo foi projetado com uma carruagem de 24 rodas, puxada por 7 cavalos. Parte de sua estrutura foi destruída no século XVII por um general afegão adepto ao islamismo. Acreditava-se que em seu cume havia um imã de 52 toneladas e era o que fazia com que as pessoas levitassem na torre central. As rodas do templo são relógios precisos do Sol, circulando o tempo pela sombra projetada dos raios solares. Imagine quanto tempo e coordenação perfeita tiveram os engenheiros, astrônomos e escultores da época para criarem algo assim há 750 anos atrás. Baalbek, Líbano. Construída 1900 anos antes de Cristo, se tratava de um local sagrado e se tornou a pedra angular das civilizações antigas localizadas no Líbano moderno. As ruínas estão entre os lugares mais sagrados da antiguidade, muito antes dos romanos conquistarem o local e, claro, construírem um imenso templo para Júpiter, seu deus supremo. A arquitetura do local é impressionante e uma maravilha arqueológica com gigantescos monumentos imponentes. As colunas deste templo criaram algo como um quebra-cabeças para os arqueólogos. Eles teorizam frequentemente e não compreendem como foram transportadas estas rochas gigantes e como poderiam tê-las esculpido. Por exemplo, o Templo de Júpiter é cercado por 54 colunas, com 23 metros de altura cada. Estes pilares são considerados alguns dos maiores do mundo, e uma pedra localizada a sul é o maior monólito encontrado na Terra, pesando aproximadamente 1.242 toneladas. Praticamente todas as pedras envolvidas na construção de Baalbek são impossíveis, segundo a ciência, de serem colocadas no local e ainda moldadas por mãos humanas. Baalbek é um grande enigma sem solução até hoje. Será que foi construída por gigantes ou alienígenas? A precisão dos encaixes das pedras também é impressionante. Apesar de suas magnitudes, foram colocadas cuidadosamente, unidas, e entre elas não passa uma agulha. O Templo de Brihadeeswara. Construído na Índia entre os anos de 1003 a 1010, está localizado na cidade de Tanjavur e é um dos maiores templos da Índia. Aproximadamente 130 mil toneladas de granito foram usados na construção da estrutura. Em seu topo foi esculpida uma única rocha de granito, pesando 80 toneladas. Agora, como os trabalhadores há mais de 1000 anos atrás conseguiram levantar uma pedra esculpida de 80 toneladas? Ainda mais nesta altura, sem nenhum tipo de guindaste ou máquina. Isso permanece um grande mistério. Petra, Jordânia. Acredita-se que o antigo e magnífico local de Petra, na Jordânia, foi habitado de uma maneira ou outra por aproximadamente 9.000 anos. Embora a sua existência tenha sido mantida em segredo do Ocidente moderno até 1812, quando um explorador suíço a redescobriu e revelou sua magnitude ao mundo. O grande mistério de Petra, a cidade perdida, tem pouco para nos contar sobre sua história. Existem aqueles que dizem que o local foi habitado por gigantes devido ao tamanho da porta do templo. Só que não sabemos quase nada ainda, mas novos estudos e escavações no local revelam aos poucos os segredos do lugar. E um destes segredos diz que o lugar pode ter sido uma das primeiras habitações no mundo. Será? O que você acha? Nos conte aí embaixo nos comentários. Padihama Swami.
Este templo, localizado em Kerala, na Índia, é um dos mais populares e sagrados e também um dos lugares mais visitados no país. E o santuário atualmente é dirigido e administrado pela família real Travakori. O templo e seus bens pertenciam ao senhor Padmanabhami, uma divindade hindu tutelar da família real de Travakori. Em 2011, um sultão recorreu à Corte Suprema dizendo que a família estava administrando mal o local. Como resultado, o tribunal nomeou um comitê de 7 membros para explorar e documentar seus muitos pertences. E o que eles descobriram foram 6 gigantescos cofres secretos que pareciam abrigar algo estranho. As portas são feitas de ferro e aço e não possuem uma fechadura, o que então despertou muita curiosidade do público. Ao abrirem as portas, eles encontraram cerca de 22 bilhões de dólares em esculturas de ouro e também descobriram uma variedade de joias esculpidas com diamantes e outras pedras preciosas. O mais impressionante foram os gigantescos diamantes que chegavam a 110 quilates. Alguns arqueólogos e geólogos estimam que apenas um pequeno ídolo de ouro de Vishnu no templo custava mais de 30 milhões de dólares. E o mais misterioso disto tudo é que não conseguiram abrir apenas uma das portas, que continua fechada. E segundo os administradores, o lugar é sagrado por natureza, pois abriga seu Deus e muitos objetos místicos. Especialistas afirmaram que as paredes deste são de ouro maciço e pode muito bem conter o maior tesouro não descoberto da história do mundo. Infelizmente, nesta câmera, poucas pessoas viram seus portões, que são guardados por 2 enormes cobras. Além da porta ser de aço, ela não possui parafusos, fechaduras ou outro meio de entrada. Reza a lenda que qualquer tentativa humana feita com algum tipo de tecnologia para tentar abrir a porta desencadeará uma grande calamidade para o mundo. Alguns até dizem que se abrir a porta contra sua vontade, vários demônios sairão para o mundo. A única maneira de entrar com segurança no cofre seria com um padre ou um santo hindu realizando um rito sagrado, conhecido como Garuda Mantra. O único problema é que ninguém vivo sabe como fazê-lo. A lenda urbana em torno deste templo começou quando os 7 membros do comitê ficaram muito doentes e começaram a acontecer coisas horríveis com seus familiares. E Sander Rajan, um dos seus membros, morreu um ano depois. O Templo de Kailasa. Localizado também na Índia, a data da sua construção ainda é desconhecida e inscrições nas suas paredes datam do século 8. O templo está localizado nas cavernas de Ellora e também é megalítico, o que significa que todo o templo foi esculpido a partir de uma única rocha. Mas ele só poderia ter sido esculpido com um método sofisticado de escavação vertical, começando no topo da rocha, escavando para baixo. O templo possui o maior teto de rocha do mundo e aproximadamente 400 mil toneladas de rocha tiveram que ser removidas do local. Agora, como exatamente os trabalhadores fizeram isso, a sabe-se lá quantos mil anos atrás, com apenas martelos e picaretas? Isto continua um grande mistério. E como eles conseguiram esculpir algo tão gigantesco em uma única rocha? Muitos teóricos afirmam que esta é mais uma das obras feitas com tecnologia alienígena. Kofu, Japão. O Japão também esconde muitas megaestruturas típicas que não são encontradas em nenhum outro lugar no mundo, como suas tumbas antigas. Esta colina parece uma montanha comum, mas se olharmos do ar, podemos observar como se fosse uma fechadura. Estas são típicas tumbas antigas, onde foram enterrados os imperadores. No seu centro fica a tumba, e em torno onde eram feitos rituais. Imagina-se que foram construídas no século 3 a.C. As histórias de suas construções são semelhantes à das pirâmides egípcias e outras megaestruturas antigas. E olhe que incrível! O rover Curiosity da NASA descobriu algo muito semelhante em Marte. O do Japão permanece até hoje e não sabemos o suficiente sobre a foto de Marte, mas não parece uma coincidência não. Virabhadra. No mundo todo, a palavra milagre significa quando algum fenômeno acontece e ocorre a intervenção sobrenatural. E isto envolve muitos mistérios místicos. Mas na Índia, o milagre é apenas mais uma tendência diária. Um destes espetáculos da história indiana e que nos faz refletir é o pilar pendurado no templo de Virabhadra, em Lepati.
Construído no século XVI, o templo tem cerca de 70 pilares apoiando o telhado. No entanto, um pilar de canto do corredor não encosta no chão. Em 1910, um engenheiro britânico tentou descobrir o segredo do pilar pendurado. Ele até conseguiu fazer com que um canto do pilar tocasse o chão, mas isso fez com que o teto se desalinhasse e distorceu as gravuras. Em seguida, foi observada uma grande pedra no templo, com uma pegada gigante. Esta pegada tem mais de 1,20 m de comprimento, onde se escoa água para o subsolo. É incrível a quantidade de mistérios e segredos que escondem estas estruturas antigas. Será que a Terra já foi habitada por gigantes? Ou será que tínhamos visitas extraterrestres no passado? O mais interessante é que em nossa lista de hoje colocamos apenas alguns, e existem muitos outros mistérios e segredos no mundo, que ainda temos que desvendar seus enigmas. Bom, nos deixe sua opinião aí nos comentários. O que você achou desses lugares surpreendentes, magníficos, enigmáticos e misteriosos? E bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!